Já arrumei poste caído em tempestade, fio mordido por bicho, transformador com cheiro de queimado. Mas nada me preparou para o que vivi naquela estação. Foi numa terça-feira abafada que recebi o chamado. A prefeitura de Monte Cirino queria reativar a antiga estação de trem da cidade, fechada desde os anos 80. O lugar ia virar ponto turístico, parte de um projeto cultural, sei lá. Meu serviço era simples: revisar o quadro de força, reinstalar a iluminação da plataforma e religar os refletores externos. Cheguei logo cedo, peguei a chave com um funcionário da secretaria e fui direto para a estação. O mato tomava conta dos trilhos. Os vidros estavam quebrados e tudo tinha cheiro de ferrugem e urina seca. Mas o que me fez parar foi o homem sentado na sombra da bilheteria. Um velho magro, de chapéu sujo, o olhar perdido na linha do horizonte. "Veio mexer na luz?" Ele perguntou, com a voz rouca de quem já fumou a vida toda. "Foi sim. Tô pela prefeitura", respondi, mostrando o papel do pedido. Ele balançou a cabeça devagar, como quem já viu coisa demais e não quer ver de novo. Antes de se levantar e desaparecer pelos fundos, disse só uma frase: "Então vá com cuidado, moço. Só não perca o último trem." Na hora, achei que fosse conversa de velho cismado. Hoje eu daria tudo para ter escutado melhor. A chave enferrujada mal girava na fechadura da entrada lateral. Quando consegui abrir, um rangido seco cortou o ar como um grito contido. Entrei empurrando a porta com o ombro. A luz do sol invadia aos poucos o saguão empoeirado, revelando bancos de madeira podres, placas caídas e um painel antigo com os horários apagados. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. A plataforma estava coberta de folhas secas e fezes de morcego. Os trilhos sumiam no matagal adiante, como uma estrada morta. Mas o mais estranho era o silêncio. Não tinha passarinho, nem som de vento, nem inseto. Nada. O tipo de silêncio que pesa no ouvido, como se o lugar estivesse escutando você. Caminhei devagar, chutando uma lata velha. No chão perto do guichê, reparei numa mancha escura, quase preta, que parecia sangue antigo ressecado. Era um respingo esparramado, como se alguém tivesse caído ali com força. Me abaixei, toquei com a luva. Seco, mas fresco por baixo da camada de poeira. "Isso aqui é recente", murmurei com o estômago embrulhando. Segui até o fundo do prédio onde ficavam os painéis elétricos. Tudo estava desligado, mas o medidor de consumo rodava devagar, como se algo ainda puxasse energia. Achei que fosse defeito, mas aí... Um poste no lado de fora piscou, mesmo com a rede principal desligada. Voltei para dentro, sentindo o ar mais frio do que o normal. Era como se alguém estivesse ali, parado, só me observando. O painel principal era antigo, cheio de marcas de ferrugem e fios embolados como tripas ressecadas. Comecei a abrir os compartimentos com calma, conferindo fase por fase. Nenhuma energia na rede, mas ainda assim, o medidor lá fora rodava, firme, girando como se alguém estivesse sugando a força direto da alma daquele lugar. Foi quando eu encontrei o primeiro cabo estranho. Por trás de uma tampa lateral, havia uma fiação grossa, preta como carvão, mas com textura estranha. Ao toque parecia úmida. Puxei com cuidado e o fio estalou como se estivesse vivo, rasgando da parede. O cheiro que saiu dali me fez engasgar, algo entre metal queimado e carne estragada. Segui aquele fio até uma das salas laterais, que antes devia ser o depósito de bagagens. A porta estava trancada com corrente e cadeado, mas quando me aproximei, juro por tudo, ouvi uma batida seca do outro lado. 1, 2, 3 vezes. "Tem alguém aí?" Perguntei sem pensar, com a mão suando dentro da luva. Silêncio total. Voltei para o painel, tentando ignorar o arrepio que descia gelado pela nuca. Foi então que ouvi, lá do fim do saguão, um barulho metálico ecoando no teto. O sino da plataforma. Ele balançava, lento, mas ninguém o tocava. Os cabos estavam soltos, nem conectados. Aquele sino não devia funcionar. Não havia vento. E mesmo assim, ele tocava. Uma batida. Depois outra. No mesmo ritmo daquelas batidas atrás da porta. Decidi passar a noite ali mesmo. Queria monitorar o sistema e ver de onde vinha aquela movimentação elétrica. Preparei meu colchão de ar no canto da sala da bilheteria, onde ainda havia sinal fraco no celular. Quando a luz do sol sumiu, o mundo ficou pesado.
A escuridão naquela estação não era comum. Parecia densa, sufocante, como se tivesse peso. Liguei minha lanterna de cabeça e mantive os equipamentos por perto. Eram 23h53 quando comecei a ouvir o barulho. Um zumbido grave, como uma vibração nos trilhos, atravessou o chão e chegou aos meus ossos. Me levantei num pulo. O relógio marcava 0000 e então veio o apito. Alto, antigo, arrastado. Um som de trem cortando a madrugada, mas não havia trilho em uso ali fazia 40 anos. Fui correndo até a plataforma. Os arbustos no final dos trilhos tremiam como se algo grande estivesse vindo, só que nada aparecia. O apito soou de novo, agora mais perto. Os sinos começaram a tocar sozinhos, tilintando com força. O vento soprou gelado, fazendo os papéis voarem pelas frestas das janelas quebradas. Foi quando eu ouvi passos. Passos lentos sobre madeira, como se alguém andasse pelo saguão. Corri de volta, coração disparado. A sala estava vazia, mas no chão, bem no centro, havia pegadas molhadas, grandes, profundas, e elas iam na direção da porta trancada do depósito, a mesma de antes. Fiquei parado ali, olhando aquelas pegadas molhadas no chão seco. Elas iam da porta do depósito até a bilheteria, e dali seguiam direto para a plataforma. Resolvi seguir, mesmo com o corpo tremendo. A estação estava mergulhada em penumbra e só a luz fraca da lanterna iluminava o caminho. Quando cheguei à plataforma, travei. Tinha gente lá. Pelo menos umas 8 ou 9 silhuetas. Paradas, alinhadas como se esperassem algo. Roupas antigas, algumas de chapéu, outras segurando malas. Um silêncio pesado envolvia todos eles. Nenhum movimento, nenhuma palavra. Minha boca secou. Tentei acender a lanterna neles, mas a luz piscou e apagou. Mesmo assim, consegui ver. Uma mulher de branco, de cabelo molhado, segurando uma mala pequena. Ela estava olhando direto para mim. Alguém aí? Minha voz saiu falhada, fina, quase um sussurro. Ninguém respondeu. De repente, um vento forte cortou a plataforma. Tive que cobrir o rosto. Quando abaixei o braço, todos tinham sumido. Voltei correndo para dentro da estação, coração batendo no pescoço. Tranquei a porta da bilheteria e me encostei contra a parede. Meu corpo tremia. Peguei o celular, sem sinal. Sentei no chão e tentei respirar devagar. Mas antes que pudesse me acalmar, ouvi um som novo. Um tilintar metálico, suave, insistente. Olhei para o balcão da bilheteria. Tinha uma ficha de embarque lá. Papel amarelado, nome ilegível. Mas a hora estava clara. 00000 e o destino escrito em letras tortas. Nenhum. Peguei aquela ficha com as mãos trêmulas. O papel era grosso, como os bilhetes antigos mesmo. E quanto mais eu olhava para ele, mais eu sentia como se alguém tivesse deixado aquilo para mim. Como um convite. Ou um aviso. Partida. 00000 destino. Nenhum vagão, 3 assentos 6B. Atrás, escrito à mão com letra torta e tremida. Não embarque. Aquilo gelou minha espinha. Deixei o papel sobre a bancada e fui até o painel elétrico. Queria desligar tudo, cortar qualquer coisa que estivesse alimentando aquela energia doida. Mas antes de tocar no disjuntor principal, ouvi um rangido de porta ao fundo. Não era imaginação. Atravessei o corredor até o quarto que o zelador usava. A porta estava encostada. Dentro, tudo estava coberto de poeira. Mas sobre a cômoda havia um caderno de anotações. Folheei. No dia 23 de outubro de 1983, ele escreveu: Trem 113, desaparecido. Nenhum vestígio. 56 passageiros. Maquinista, Antônio Lino. Última saída registrada, 0000. Ninguém voltou. E mais embaixo, como se fosse uma anotação privada. Eles não partiram. Estão esperando alguém religar o caminho. A estação não estava só abandonada, estava selada, enterrada com algo que não devia ser mexido. Fechei o caderno com força. Uma corrente de vento soprou pela janela quebrada e ouvi de novo o tilintar dos sinos. Olhei para fora. Uma sombra se movia entre os trilhos. Não era animal, nem humano. A noite caiu pesada e, mais uma vez, decidi vigiar a estação. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que o medo quisesse me empurrar para fora daquele lugar.
Por volta das 11, senti o ar mudar. Ficou mais frio, mais denso. Comecei a ouvir passos lentos vindo do fim dos trilhos, aquele caminho que desaparecia no mato. A lanterna tremia na minha mão quando uma figura apareceu entre as sombras. Era um homem, vestindo o uniforme antigo de maquinista, casaco escuro, boné alinhado. Mas o rosto, esse não existia. Só um vazio escuro, um buraco sem vida, onde deveriam estar olhos, nariz e boca. Ele caminhava lentamente, os passos sincronizados com um som metálico, como se a plataforma estivesse rangendo sob seu peso. Eu quis falar, pedir ajuda, perguntar o que ele queria, mas a voz sumiu na garganta. Cada músculo do meu corpo travou. Quando ele chegou perto da bilheteria, ergueu a mão, como se quisesse me tocar, me puxar para aquele vazio. De repente, uma faísca saltou do painel elétrico que eu tinha deixado aberto. A luz da lanterna piscou e, no instante seguinte, a figura se desfez no ar, como fumaça soprada pelo vento. Fiquei ali, com o coração batendo forte, tentando entender se aquilo foi real ou se o medo tinha me pregado uma peça. Mas quando olhei para o chão, vi pegadas molhadas desaparecendo no mato. E então, ouvi o apito novamente. Aquele apito cortou a noite como uma lâmina fria. Era diferente de tudo que eu já ouvi. Um som pesado, velho, cheio de angústia e desespero. Olhei para os trilhos cobertos de mato e, para minha surpresa, um farol tênue começou a brilhar entre os arbustos, como se um trem estivesse se aproximando. Mas os trilhos estavam inutilizados, enterrados pela terra e o mato alto. O farol se aproximava lentamente, iluminando as árvores retorcidas e o céu nublado. O sino da estação começou a tocar, sozinho, ecoando na madrugada silenciosa. O chão tremia sob meus pés, e o som de rodas rangendo parecia sair de um túnel invisível. O medo apertava meu peito, e tentei fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Os sussurros começaram, vindo de todos os lados, vozes indistintas, clamando por ajuda. Olhei para a plataforma e vi vultos fantasmagóricos emergindo das sombras. Passageiros antigos, presos em um limbo eterno, esperando pelo trem que nunca os levou para casa. O ar ficou gelado, e as luzes que eu havia ligado começaram a piscar freneticamente. A eletricidade parecia estar viva, pulsando com uma força sobrenatural. O relógio da estação parou exatamente às 00:00. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, e que aquela noite mudaria tudo. O chão sob meus pés parecia pulsar, como se a própria estação estivesse viva, respirando. As vozes dos passageiros ecoavam ao meu redor, pedindo socorro, clamando para que alguém os ajudasse a partir. Eu sentia as mãos invisíveis puxando minha roupa, tentando me arrastar para aquele limbo escuro. Desesperado, corri para o painel principal, onde tudo havia começado. Com as mãos trêmulas, religuei a chave geral, tentando restabelecer a energia da estação. Um estalo forte ecoou pela sala, e a eletricidade começou a fluir como um raio, iluminando cada canto com uma luz fria e intensa. As luzes piscavam freneticamente enquanto uma explosão silenciosa parecia acontecer dentro dos fios. O brilho tomou conta da plataforma, e os vultos começaram a se contorcer, gritando num som abafado que me perfurava o peito. Senti uma corrente de energia percorrer meu corpo quando o sistema elétrico entrou em sobrecarga. Vi o farol do trem fantasma se aproximar cada vez mais, e num último esforço, concentrei toda a energia nas comportas da estação. Uma descarga elétrica potente atravessou o ar, queimando o barro que parecia se agarrar aos trilhos e à plataforma. O trem espectral começou a desmanchar, como fumaça ao vento, e os gritos cessaram. O silêncio caiu, pesado e absoluto. Cansado e ferido, sentei no chão da bilheteria. A estação parecia calma, mas eu sabia que algo dentro dela jamais seria o mesmo. O último trem tinha partido, mas a viagem deles ainda não terminou. O sol já iluminava a estação quando acordei. O silêncio era absoluto, quase assustador. Saí devagar da bilheteria e caminhei até a plataforma. O mato havia desaparecido, os trilhos brilhavam limpos, como se a estação tivesse sido restaurada durante a noite. Olhei ao redor, procurando por alguma presença, mas só encontrei o vazio. O relógio antigo da estação estava parado, marcando exatamente meia-noite.
Aquele instante congelado no tempo parecia carregar todo o peso dos acontecimentos da noite anterior. No guichê, encontrei o bilhete antigo, intacto, agora apoiado sobre o balcão. Peguei-o nas mãos e, pela última vez, li as palavras que nunca saíram da minha cabeça. Destino nenhum. Enquanto guardava o bilhete no bolso, uma sensação estranha me percorreu a espinha. Antes de me afastar, olhei para a parede atrás do guichê. Havia uma inscrição escrita com carvão. Dizia apenas uma frase simples, mas pesada. Obrigado por nos deixar partir. Não sabia se devia sentir alívio ou medo. Saí da estação com o coração apertado, sentindo que deixava para trás um segredo que talvez fosse melhor nunca ter sido revelado. Mas enquanto caminhava pela estrada de terra, ouvi, ao longe, um som familiar. Um único sino tocando, lento e arrastado. E eu sabia, aquela história ainda não tinha acabado.